Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa live sobre sexualidade e homeopatia. A nossa live caiu, mas a gente volta com a mesma alegria, viu? Bem-vindo, Lucas. A nossa live caiu, mas a gente volta, viu? Bem-vindo, Daniel. Muito bem-vindos. Bem-vinda, Naila. Então, vamos falar de sexualidade e homeopatia. Vamos falar de libido, tá? O que é libido e como a gente pode avaliar a gente mesmo, né, como pessoas comuns, e também o homeopata de uma forma técnica, tá? A libido, ela é uma expressão da nossa energia vital. Ela vai ter relação, a gente vai precisar olhar para a nossa saúde como uma saúde física, mental, emocional, espiritual, social e sexual. A libido, ela tanto quando ela estiver muito aumentada, quanto ela estiver mais reduzida, e o entendimento, o sentir em torno dessa libido, tudo isso a gente vai precisar avaliar. Por quê? Para ver se é um desequilíbrio da nossa energia vital, da nossa parte imaterial, tá? Que a gente sempre precisa lembrar? Que a gente precisa restaurar a nossa harmonia. Então eu gosto de brincar que a gente é como se fosse um violino, né? A gente é um violino e aí a gente pode estar, por exemplo, afinado ou desafinado. E o que vai fazer afinar ou desafinar os meus instrumentos, tá? Bem-vindo, Sítio da Cura. Depois fala seu nome. André, seja bem-vindo, querido. Hoje nós estamos com várias presenças masculinas também, fico super feliz. O que vai alterar a libido feminina e o que a gente pode fazer para melhorar, tá? Quando a gente fala de libido, dessa expressão da nossa energia vital, a gente precisa entender como que a vida da mulher foi se transformando nos últimos tempos, né? Então a gente tem muita, por exemplo, alterações com estresse, né? Todo mundo tem estresse, mas a gente precisa entender que o que está vindo a partir da minha vida, os estímulos externos, eu tô deixando me levar ou eu tô conseguindo lidar com esses estímulos externos e tô conseguindo me manter inteira como mulher, tá? E aí eu vou observar como estou lidando com o estresse. Como que eu estou lidando, por exemplo, com os traumas emocionais, né? Traumas de abuso, traumas de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, ou, por exemplo, lá na infância, quais são os meus traumas, por exemplo, em relação à minha própria imagem, tá? Eu preciso olhar como mulher. Bem-vinda, Vanessa, bem-vinda. Se eu estou com problemas hormonais, isso é muito importante da gente falar, porque a homeopatia vai olhar toda a sua saúde como um todo, você como mulher, você como homem, como ser humano, né? Mas às vezes a gente também precisa lembrar que olha também para a saúde física. Então, como que tá a progesterona, como é que tá estrógeno, né? Como é que tá a testosterona, tudo isso eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar se eu estou fazendo o óbvio, que é descansar. Então, às vezes a pessoa tá super cansada e tá falando, por exemplo, que tá com problema de libido. Não, às vezes tá com um problema, por exemplo, de não conseguir dormir e aí no outro dia tá estressada. Aí porque tá estressada trabalha mal, porque trabalha mal, rende mal, e aí depois, inclusive, começa a acreditar no sexo como desempenho, como se fosse um trabalho, né? Então aqui a gente já começa a quebrar crenças, e aí vocês podem até anotar o que vocês entendem como sexo. Isso é uma das coisas que a gente pode perguntar para o nosso paciente, perguntar para a gente mesmo. Esse processo chama-se conceitualização. O que eu entendo como sexo? O que eu entendo como prazer? Quais situações eu tenho sentido prazer na minha vida? Eu tenho sentido prazer na minha vida? Ou eu estou esperando que outra pessoa traga o prazer para minha vida e eu me torno, por exemplo, dependente emocional, né? Ou então eu sou a ultra absoluta que, né, espera dos outros, que não espera de ninguém um prazer, mas que não sabe receber desse outro. Então existe uma outra polaridade aqui, que são as mulheres super, super independentes, mas que às vezes falta dar uma brecha para o homem ou para uma outra mulher, né, no caso da homossexualidade, para que essa pessoa
se permita também trocar na sexualidade, tá? O que vai alterar essa libido na vida da mulher? A primeira questão que a gente precisa olhar é como ela se olha. Primeiro até do que essa pergunta de como ela se olha ela se olha? E é por isso que eu dou para todas as minhas pacientes um espelho. Porque a gente precisa se olhar nos olhos e ver se a gente se enxerga. Porque às vezes em relacionamentos, né, abusivos, por exemplo, a mulher ela tem uma dificuldade de se olhar nos olhos porque ela tá dando tanto nesse relacionamento que ela já se perdeu nesse relacionamento. Então, ela não tá se vendo, não tá se enxergando, tá? Às vezes ela entende o corpo como um instrumento de extrema desconexão, então ela não tá habitando, né? Eu gosto muito dessa expressão. Ela não tá habitando o seu próprio corpo. Ela entende o corpo como desempenho, né? Eu tenho que ser boa no sexo, eu tenho que fazer o meu parceiro gozar. Isso, ela já saiu dela mesma, ela já herniou dela mesma, né? E ela já é como se ela tivesse saído do corpo mesmo, né? Então, existe dentro da sexualidade um contexto da gente também se servir. Eu gosto de falar assim, que tem o à la carte e tem o self-service. E aí, será que as mulheres estão lidando com esse self-service? Elas estão se servindo? Elas estão fazendo o que a gente chama de declaração de limites e de necessidades e de prazeres? Por quê? Se eu sei declarar o que eu quero e o que eu não quero, eu vou ter os limites de uma forma bem estabelecida, né? Olha, eu quero isso durante o sexo, eu não quero isso durante o sexo. Ou eu quero agora, ou eu não quero agora, né? Tudo isso é muito importante para a gente ter uma palavra, que é uma das palavras mais importantes da nossa live, que é presença. Se você abrir o YouTube, se você abrir qualquer outra fonte aí de estudos, vai ter muito curso, e isso é muito importante, não tô falando mal, de como você pode rebolar melhor, como você pode gozar melhor, como você pode, né, ter uma vivência muito interessante de performance. Mas uma coisa que eu quero deixar muito aqui para vocês, que eu acho que é dos grandes ganhos que a homeopatia dá quando a gente olha para a sexualidade, você está presente durante o sexo. Por quê? Uma mulher que olha para as suas emoções, que olha para as suas crenças, que olha para o seu sentir, ela está presente durante o sexo. Então, ela está exatamente no momento presente, ela sabe também como lidar com o seu parceiro e ela vai usufruir, tá? Então, a gente vai observar, por exemplo, quais são os conceitos dessa mulher sobre prazer, sobre frustração. E uma das questões mais importantes que eu gosto de dizer, bem-vinda, Safira, sexo não é álgebra, sexo é geometria. Então, muitas questões, né, quando eu estava estudando esse livro, estava falando, né, muitas mulheres são insatisfeitas, por exemplo, com o número de vezes que elas têm relação sexual. A maioria das mulheres falam que gostariam de 4 a 5 vezes por semana de relação sexual e só tem 3 vezes de relação, né? Isso aí já mostra um grau de insatisfação. Mas se a gente for pensar, que a gente explore um pouco melhor essa questão do número. Às vezes, por exemplo, se essa pessoa está extremamente presente com 4 vezes ou com 3 vezes, ela pode se sentir abastecida na parte imaterial do sexo, que é a indicar para o parceiro quantas vezes. Super, comunique, eu gosto de transar de manhã, ou eu gosto de transar de noite, ou não tá legal dessa forma. E aí vem o Tantra também pra gente relembrar que o sexo é uma coisa espiritual, sexo é alquimia, né? Então é muito comum que a gente tenha um parceiro que foi às vezes difícil, que não respeitou o nosso corpo, e se a gente se permitir um outro parceiro, esse parceiro, por exemplo, ele pode ser uma cura para todas as nossas vivências anteriores. Então, sexo é alquimia, tá? O que a gente vai olhar?
Primeira coisa, a gente precisa saber dessa paciente quais foram as suas primeiras experiências sexuais. Você transou por obrigação? Você transou porque você queria manter o relacionamento? Você transou por curiosidade? Qual foi o seu primeiro impulso? Porque esse primeiro impulso, esse primeiro desejo, ele vai falar muito dos nossos traumas ou das nossas vivências posteriores, tá? Como que essa vivência dessa mulher em relação à contracepção, à sexualidade segura, né? E sexo seguro não é só colocar ou não colocar camisinha. Você protege o seu sentir, você mostra as suas vulnerabilidades no seu sentir. Isso é sexo seguro, né? Quando a gente fala de contracepção, muitas mulheres às vezes não sabem escolher um anticoncepcional, né? Seja oral, ou seja injeção, ou seja um DIU, ou seja, por exemplo, uma parte cirúrgica. Nós temos esse poder de decisão e é muito importante que a gente se estude na minha família. Na história da minha família, é comum falar de sexo? Ou na minha família não é comum falar nada sobre sexo e eu sou, por exemplo, a pessoa que traz... eu sou a ovelha negra que traz outros contextos em relação à sexualidade, com monogamia ou não monogamia, com homossexualidade ou heterossexualidade, ou, por exemplo, simplesmente de poder falar de sexo na mesa do domingo, né? Todos esses contextos a gente precisa saber, né, quais são as crenças que permeiam a minha genética, né, para a gente entender realmente o que nós carregamos enquanto crenças e enquanto percepções sobre a sexualidade. 2 momentos que são muito importantes da gente olhar esse change, né? Essa mudança em relação à sexualidade, que vai ser gestação, parto, puerpério e também menopausa. Então, quando a gente entra na gestação, ou quando a gestação entra em nós, né? A gente tem uma mudança de arquétipo. O que é isso? A mulher, ela sempre se comportava, por exemplo, dentro de um arquétipo da amante, daquela mulher envolvente, daquela mulher sedutora, e de repente ela entra no arquétipo da mãe. E ali tem uma mudança energética muito importante. Então, aquela mulher que poderia antes mostrar sua sexualidade, que ela estava funcionando como uma Madalena, como uma mulher envolvente, às vezes ela acha que agora, por ser mãe, ela tem que ser Maria de Nazaré. E aqui a gente não está falando mal de Maria. A gente está falando do jeito que as pessoas entendem, por exemplo, Maria, tá? Então acha que tem que ser bela, pura, santa e casta. E é muito comum a gente observar nas consultas as mulheres, por exemplo, tendo uma diminuição abrupta de libido durante a gestação. Por quê? Existe uma crença de inconsciente coletivo de que grávida, mãe não pode transar. Apesar do que a criança foi feita com o sexo, né? A menopausa também, existem muitas crenças que a gente sempre precisa trabalhar, porque é um momento da mulher que ela tá fazendo, eu falo que é a mochilinha, ela tá pegando a sua mochilinha e ela olha para trás e fala, essa mulher não existe mais, essa mulher que eu fui, mas a mulher que eu quero ser, eu ainda não sou. Quais são essas crenças, por exemplo, que a gente vê nas mulheres 50 mais, ou 60 mais, né, ali, e de uma certa forma, eu não quero viver as crenças como eu fui repassada, mas eu tô querendo criar consciência, né? Obrigada, Ana, seja bem-vinda. E ao mesmo tempo eu tô ressecada no corpo, na pele, no cabelo. Eu preciso reencontrar a minha beleza enquanto mulher na menopausa. Eu preciso mostrar, né? Às vezes é uma hora que o casamento tá em crise, porque as minhas emoções também estão muito alteradas, né? Eu tô com insônia, eu tô com irritabilidade. E aí a gente se pergunta, como eu quero viver a minha sexualidade, tá? Para que eu quero viver minha sexualidade? Eu quero viver para manter o meu casamento, que tenho 30 anos de casada, ou, por exemplo, eu quero reaprender a gozar. Eu quero reaprender que eu posso ter prazer, tá?
E aí a gente tem algumas disfunções. Eu vou trazer para vocês aqui 3 disfunções femininas que a gente precisa olhar. E eu tô falando isso pra gente julgar literalmente no ventilador, porque muitas mulheres têm alterações e não sabem ou não querem olhar, né? Ou então não sabem aonde procurar ajuda, tá? Um dos primeiros transtornos que a gente tem são os transtornos de orgasmo. Então, mais ou menos aí 26% das mulheres até os 40 anos, elas nunca chegaram ao orgasmo, né? Nunca chegaram ao seu clímax. E 44% de todas as mulheres têm dificuldade. Então, 26% nunca chegaram e 44% têm muita dificuldade de chegar no orgasmo. E aí tem um ponto que é muito importante que a gente precisa trazer. A maioria das mulheres, com essa nossa sociedade de performance, de resultado, quer ter o resultado final do sexo, que é chegar ao orgasmo. Mas esquece de curtir o processo. Esquece do beijo de língua, às vezes. Esquece da gente ser cultivada, de receber um presente. E aí existe essa questão de realmente não cultivar o processo, tá? Nós temos vários tipos de orgasmo. Isso aqui daria uma outra live, tá? Tem um orgasmo que ela chega rápido e desce. Tem um orgasmo que ela vai começar a sentir, flutuar e vai começar a sentir o que alguns autores chamam de platô, de conseguir manter mais o orgasmo. Mas isso também é muito contraditório, porque a mulher ela tá sempre ascendendo nesse orgasmo, ou ela pode manter por mais tempo. E aí, como eu quero viver a minha sexualidade? Eu quero, por exemplo, relaxar de uma forma rápida, ou eu quero construir conexão com o meu parceiro ou parceira, tá? São algumas perguntas que a gente tem que se perguntar. A gente tem que se perguntar, por exemplo, quais são as nossas crenças em relação à sexualidade. Para nós, mulheres, foi incutido como se fosse um download aqui na nossa cabeça que sexo é sujeira, sexo é vergonha, para muitas mulheres, tá? Tô falando que são todas. Mas essas crenças, elas ficam lá no nosso cantinho, mais escondidinho. E aí, às vezes, já foi notado isso em pesquisa clínica, em pesquisa científica mesmo. As mulheres que têm esses tipos de crença, elas têm mais dificuldade de chegar ao orgasmo. Por quê? Como eu vou chegar em um lugar que eu entendo como sujo, como um lugar que eu tenho medo? E aí, elas não se permitem, tá? Então, é uma questão que a gente vai trabalhar. O segundo transtorno que a gente tem aqui é o transtorno por dor ou o transtorno gênito-pélvico de penetração. Um dos transtornos que a gente tem é o vaginismo. Tem mulheres aqui, nós vamos simular como se fosse a vagina e aqui o pênis, né? Aqui, por exemplo, tem a mulher que não consegue nem deixar o pênis entrar, ou, por exemplo, consegue entrar, mas com muita dor, com muito trauma. E aí, quanto mais trauma, deixa entrar, mas não tá molhada, ela não tá lubrificada. Na hora de entrar, vai doer. Na hora de doer, ela vai travar mais, ela vai ficar menos molhada e vai ser um ciclo de total desconexão dela com ela mesma, tá? O que a gente precisa lembrar? De comunicar para o parceiro. Bem-vindo, Fred, seja bem-vindo. Nós estamos falando de vaginismo, de transtornos de dor na penetração, tá? Seja bem-vindo. Então, por exemplo, mulheres que já passaram por abuso sexual, por traumas de relações, ela pode ter mais dificuldade durante a penetração. E aí ela precisa comunicar para o parceiro, comunicar inclusive para ela mesma. Olha, essa relação, eu passei por isso, e aí, né, eu preciso de mais ajuda em relação a estar mais lubrificada, a ter mais preliminar, a mandar uma mensagem antes, né, já aquecer o sexo antes do sexo chegar, né, e aí ela vai comunicar a dor, vai comunicar a intensidade que ela quer ter a relação sexual e o momento que ela quer ter. Isso, gente, é muito interessante. A maioria das pessoas, elas têm uma associação
mental, espiritual quase, de que sexo precisa ser à noite. Sendo que já foi feita uma pesquisa que muitos homens têm muito mais tesão, por exemplo, de manhã, né? Então, por que não abordar outros horários em que às vezes você dormiu, você tá mais relaxada, e aí pode ter, por exemplo, uma relação sexual de manhã e começar o dia no altíssimo estilo, né? Coisas que vão alterar essa questão da dor na relação sexual. Mulheres que têm endometriose, mulheres que têm, por exemplo, líquen escleroso, doenças inflamatórias pélvicas, atrofia e também, como eu disse, na menopausa, tá? Nossa terceira disfunção é a disfunção sexual por substância. Então, nós temos, sim, muitas medicações que podem alterar a sexualidade, tanto do homem e quanto da mulher, tá? A gente tem, por exemplo, os psicotrópicos, né? As doenças crônicas, drogas, álcool, como assim, campeões, né? Em termos dos psicotrópicos, por exemplo, os antidepressivos, que vão alterar tanto o orgasmo quanto a ejaculação, tá? É muito importante que a gente fale isso porque, às vezes, o homem ele tem dificuldade de lidar com o seu sentir. E aí ele vai no médico e fala, eu estou deprimido, tomo remédio e depois ele não tem um lugar que ele possa falar sobre a sua sexualidade, inclusive com a parceira. Por quê? Porque às vezes ele tem crenças limitantes em relação à sua sexualidade, achando que se ele falar com a parceira, com a esposa, namorada, ficante, tico-tico no fubá, que aquilo vai alterar a relação, né? Então é muito importante, principalmente a comunicação masculina. A gente tem, por exemplo, clonazepam, benzodiazepínicos trazendo muita disfunção erétil, tá? Os antipsicóticos trazendo dificuldade no orgasmo, na lubrificação, no entendimento do que é o desejo. Por que eu quero trazer isso? Por exemplo, muitos homens diabéticos, eles têm dificuldade de ereção. E às vezes eles acham assim, ué, o que tá acontecendo? Será que eu não tô com mais desejo? Será que, né? E começa a até questionar o casamento, sendo que às vezes, por exemplo, pode ser a dose, pode ser qual medicamento você está usando, ou associações de medicações, seja, por exemplo, eu estou deprimido e ao mesmo tempo eu sou diabético, e aí vai se acumulando as dificuldades, tá? O uso de drogas e o álcool. O álcool é um dos grandes atrapalhadores da sexualidade, né? A gente tem muitas propagandas aí mostrando o álcool ajudando do homem, às vezes, que é mais tímido a flertar, mas a longo prazo a gente tem muitos relatos do álcool atrapalhando orgasmo, atrapalhando ereção, atrapalhando ejaculação e todo o trabalho pra gente, né, sentir durante o sexo, tá? O que é muito importante? A gente ter uma característica que se chama assertividade sexual. O que é isso? A gente precisa, como eu disse, comunicar com o nosso parceiro, né? Como a gente pode lidar com a nossa sexualidade. Então, existem as pessoas que são agressivas, existem as pessoas que são passivas e existem as pessoas que são assertivas. E o que significa essas três formas da gente comunicar? Geralmente o agressivo, ele não vai olhar o limite do outro, vai falar o que ele quer e vai picar a mula, né? Geralmente é o comportamento de alguns homens, né? Infelizmente, mas a mulher também, ela não precisa ficar nessa condição de passiva. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero e eu me retraio. Eu não coloco dentro da relação aquilo que eu coloco como limite, como necessidade, como desejo, tá? E aí, aos poucos, durante a própria consulta, durante outras estratégias, por exemplo, o sexólogo, o psicólogo, né? Uma conversa, por exemplo, com amigas também, a gente pode aprender a lidar com essa assertividade sexual, tá? E aí a gente consegue comunicar nos pequenos detalhes, olha, eu tenho mais prazer no seio, ou eu tenho mais prazer
no clitóris do que só com a penetração, né? Eu gosto de um movimento mais rápido, eu gosto de um movimento mais lento. Vou trazer aqui para nós algumas medicações homeopáticas para a gente falar, trazendo, né, essa necessidade da gente realmente medicar. Para além da medicação, a gente precisa lembrar que homeopatia é medicação, mas também é educação. Então, a gente também comunicar com esse paciente, entendendo o que ele entende como sexo, o que ele entende como desejo, qual tipo de relação que ele tem. Às vezes a gente pressupõe que as pessoas sejam casadas ou solteiras, né? Então isso é importante da gente olhar. Qual que é o tempo de relacionamento que esse paciente está tendo com a sua parceira. Às vezes tem um tempo longo, né? Isso já foi feita uma pesquisa com as mulheres sobre isso. As mulheres que têm tempo longo demais de relação, às vezes lá na frente ela tem um desejo por alguém, mas ela de uma certa forma tenta compensar com muitas relações com o mesmo parceiro para não ouvir, por exemplo, esse desejo, né? Então a gente precisa perguntar, né? Perguntar não ofende, tá? Alguma dúvida até aqui? Vocês querem contar? Querem perguntar? Tá gostoso? Não tá gostoso? Tá bom pra vocês? Vamos então falar de remédios. Se não tiver dúvidas, vamos pra frente. A gente tem, por exemplo, Agnus Castus, que é um remédio excelente. É chamada da árvore da castidade. É um remédio excelente para impotência. Quando homens ou mulheres passam por perda de desejo ou tem uma fadiga sexual. Então, é aquele homem, às vezes, que, né, já passou por muitas, até muitas parceiras, mas em algum momento tem uma trava, tá? É um remédio também que ajuda muito para as tentantes, eu já usei com bastante frequência. Quando a mulher tem uma trava em relação à sexualidade, seja um conceito de que ela precisa ser santa, pura e casta, e ela consegue se abrir para essa sexualidade. Então, é um remédio que ajuda muito para a diminuição da libido, tá? Nós temos outro remédio que chama Licopodium, que vai ajudar na impotência, quando o homem tá com a impotência, mas dentro dele, ele ainda tem desejo, tá? Tem uma ansiedade por mostrar um desempenho. Por quê? Porque Licopodium tem uma baixa estima. E aí eu falei para vocês de a gente se ver, mas também o homem também precisa se ver. Como que tá a minha autoestima? Eu olho pro espelho, eu gosto do meu corpo, eu gosto da minha energia, eu gosto do meu sentir, do meu trabalho. Eu me sinto um homem potente e não potente só no órgão sexual, né? E isso vai falar da história desse homem, tá? O Licopodium geralmente é um homem que é arrogante e ao mesmo tempo é um homem inseguro, tá? Então ele usa essa arrogância justamente para mascarar a sua insegurança, tá? A sépia, por exemplo, é um remédio que ajuda muito as mulheres, principalmente no climatério, menopausa, quanto também no pós-parto. Por quê? Sépia é um medicamento que ajuda quando a mulher tem aversão ao sexo. O homem nem precisa encostar que ela já tem medo, ela já tem uma certa resistência ao sexo, tá? São mulheres que são esgotadas, que são irritadas. Por quê? É aquela mulher polvo, ela tá ali o tempo inteiro cheia de tarefas, mas ela às vezes desconecta do seu essencial, tá? Nós temos outro, por exemplo, que é o fosforic ácido. Quando a mulher tem muito cansaço mental, ela tem uma indiferença porque ela tá muito na cabeça, né? E a gente aqui, uma das orientações que eu passo muito para as pacientes, relembre o seu corpo. Relembra, né, que você não é só uma cabeça pensante para o universo. Você tem um braço, né? Toca no seu corpo, né? Tocar não é só tocar de masturbação. Faz uma massagem em você. Relembra que você tem um corpo que é abaixo, né, também da cabeça, do pescoço para baixo, tá?
Geralmente, fosfórico ácido tem uma apatia muito grande. A gente usa também, e a gente sempre precisa lembrar, mulheres que passaram por lutos muito profundos, muito prolongados, a gente pode usar o fosfórico ácido, pode usar a inácia, por exemplo, mas às vezes essa mulher ela tá numa energia interna de morte. E aí a homeopatia vai ajudar, por exemplo, dela resgatar essa energia de vida interna. Por quê? Não é porque eu passei um término, uma separação, que o resto da vida eu vou ficar em luto, né? Eu posso ir do luto para a luta, né? E a partir disso eu vou ter um entendimento, um novo sentir e estar aberta para uma outra forma de sexualidade, né? Por exemplo, com outro parceiro, esse parceiro ele vai ter um toque diferente, né? Tudo isso a gente precisa abrir as portas da permissão, tá? Nux vômica a gente vai usar muito quando tá muito estressada, muito irritada. Às vezes ela vai ter baixa necessidade sexual e às vezes ela vai julgar a libido dela, a vontade dela no álcool, tá? É um remédio que a gente usa muito para a pessoa sair do alcoolismo. E aí, lembrando, né, que o alcoolismo, a gente tem uma diminuição do apetite sexual também. Então, aonde aponta a nossa sexualidade? Eu tô querendo tampar um buraco com o álcool, com a droga, com o excesso até de sexo, ou eu tô conseguindo me sentir nutrida, fazer-se nutrida, e também nutrir o parceiro, tá? Ou parceira. Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Nós temos estafiságra como um remédio muito, muito, muito precioso quando a mulher tem libido reprimida. Por quê? Às vezes passou uma situação que sentiu muita raiva. Então ela foi colocando a bola debaixo da piscina, né? E de repente ela sente uma vontade dessa raiva, dessa energia sair, né? São mulheres às vezes que se masturbam com muita frequência. Por quê? Porque tem medo de ir para a relação. E aí começam a ter como se fosse um circuito, né? De autocorregulação, porque de uma certa forma não acredita numa nova relação ou tem raiva para começar uma nova relação. Então o estafiságra vai tentar fazer isso, né? Como se fosse um instrumento de defesa mesmo, tá? A gente usa muito o estafiságra quando, por exemplo, tem abuso sexual, né? Porque teve um trauma, teve uma indignação. O que eu passei com a minha sexualidade, eu tenho muita, muita, muita raiva. E aí a gente vai treinar com que essa raiva seja o vulcão da sua transformação, tá? Isso é muito importante. Eu vou usar aquilo que foi doloroso em mim para parir uma nova mulher, tá? Medorrino, por exemplo, vai ser uma paciente que vai ter uma libido excessiva, às vezes com um comportamento em relação ao tempo, né, de não conseguir vivenciar essa sexualidade, de não nutrir essa sexualidade, e ela vai ter um comportamento mais compulsivo, tá? Natrium, por exemplo, a gente vai ter uma pessoa que só pensa no passado, que está reprimida ali no passado, com emoções antigas, não está no momento presente. Então é um remédio muito precioso, por exemplo, para a gente trabalhar quando a mulher está com secura vaginal, tá? E nós temos 2 remédios que são queridinhos, que é Lilium tigrino. Lilium tigrino, eu falo que é essa hora da gente integrar. Existe uma puta, existe uma santa, existe uma mulher. Então, é um Lilium tigrino. Ele é um lírio e um tigre. Então, existe um lado nosso da mulher que é um lado delicado, um lado sutil. Mas existe também um lado nosso, que é um lado felina, que é um lado que fala o que quer, que é um lado que sabe colocar os limites, tá? Então, Lilium vai ser esse remédio muito precioso para a gente trazer essa integração. Às vezes é uma mulher que está muito, por exemplo, santa por fora, mas dentro ela tem muitos sonhos eróticos, por exemplo. Então, a gente analisa tudo isso na consulta, porque esses sonhos que é essa mulher que quer nascer e eu não tô dando espaço para ela, né? Então, a gente vai aprendendo a dar esses lapsos, né?
de espaço para minha mulher. Eu posso colocar para essa mulher, para minha mulher, que sexo é saudável, que sexo é limpo, que sexo é a energia da natureza, que eu sou uma força da natureza, que eu sou uma revolução, né? E aí ela se permite, tá? Platina é geralmente também uma mulher extremamente sexual e como ela tem uma ligação muito forte com o poder, ela pode usar essa energia do sexo como poder também, tá? Gostaram aí dos remédios? Então, o que a gente precisa olhar? A gente vai olhar a história dessa mulher em relação à sexualidade, a gente vai olhar os traumas que ela passou. E quando a gente fala de trauma, gente, olha no olho dessa mulher. Uma mulher que não olha no olho no olho, né? Na verdade, ela tá escondendo um trauma, ela tá em psicose. Por quê? Muitas vezes, quem tem trauma desvia o olhar, para você não enxergar o trauma ali. E o trauma é uma situação de congelamento. Às vezes ela não olha, não é porque ela não quer, é porque ela tá com traumas extremamente profundos. Seja de abuso, seja de relacionamento tóxico, seja de ela olhar para o próprio corpo com deformidade. Às vezes ela é linda, mas ela não encontrou essa beleza ainda interna, né? E essa beleza não só física, mas também energética, tá? A gente vai olhar também regime de vida. Como que tá? Você tá fazendo atividade física? Você tá se nutrindo do prazer, que não é um prazer só prazer de cama, né? Mas é um prazer de mesa, de você se servir, de você tomar um banho gostoso, ou eu espero sempre que o homem venha me dar prazer, né? E aí a gente não tá como crítica, mas tá como um alerta. Você é dona do seu prazer, né? E é como se fosse um envelopinho. Eu tiro uma mensagem do dia de hoje e vejo qual é, entrou uma perfumista aqui, qual é o perfume que eu quero exalar para a vida? Eu quero hoje ser mais doce ou eu quero ser mais ácida? Eu quero exalar aos poucos ou eu quero um perfume bombástico? É a mesma questão na nossa sexualidade, tá? Para a gente terminar, eu queria trazer para vocês uma orientação, que é uma orientação que eu passo para todas as minhas pacientes, que são a gente fazer exercícios sensoriais. O que é isso? Eu inventei esse nome aqui porque é um treinamento para o nosso sutil. Quando a gente fala de sexo, muitas pessoas acham que abre o computador, aprende o Kama Sutra, aprende quais posições, isso realmente faz diferença. Você saber que você pode, por exemplo, ficar em cima do homem, isso dá mais prazer em porcentagem para a mulher do que estar embaixo. Tudo isso é luz. Se a gente entende a nossa luz, a gente cria um circuito de luz com esse parceiro. E aí existe o lado espiritual, o lado energético do sexo, seja no Tantra, seja em outras religiões, né? Aqui não tô falando só de religião, mas de espiritualidade. A gente consegue entender que o sexo pode ser nutrição. E aí você pode escolher realmente com quem você quer trocar, tá? Um dos exercícios que eu sempre passo para as minhas pacientes é a massagem, né? A massagem das mamas. Porque a nossa mama é um lugar que a gente carrega o nosso sentir. Então, quem quiser treinar aí, a gente aquece as mãos, né? Porque eu tô criando energia vital. E aí, você pode toda noite massagear a sua mama, relembrar que aqui você carrega o seu sentir. Não é à toa que a cigana coloca a flor aqui, porque o homem penetra por baixo, mas a mulher, ela penetra pelo sentir a humanidade. Então, eu indico muito da mulher relembrar o nosso corpo, passar a mão assim, ó, né? São toques sutis e delicados. Você pode, por exemplo, dormir nua. Porque quando eu durmo nua, eu tô percebendo qual que é o espaço que o meu corpo ocupa. Se eu tô dormindo com um pijama desse tamanho, eu tô achando que eu tô ocupando um espaço muito maior do que é, né? Então, por exemplo,
dormir nua, você pode começar na hora que você acordar, você pode passar um pé no outro, né? E sentir o lençol. Isso tudo são treinamentos de sutil. São treinamentos sensoriais, sensuais, né? A gente não tá falando só de sexualidade, a gente tá falando de sensualidade, que é diferente, né? Então, você passar, por exemplo, a mão assim em você, no primeiro dedo, ter calma, depois no segundo, depois no terceiro. O que eu tô ensinando com isso? Eu tô ensinando que ela tenha presença, que ela tenha alquimia com o seu próprio corpo. Não é porque você acordou triste que o resto do dia precisa ser triste. Às vezes, com um exercício de meditação, eu estou exercitando presença. E aí, eu posso, inclusive, durante o sexo, meditar com o meu parceiro, né? A meditação ela não precisa ser assim, eu aqui e o parceiro aqui. Às vezes, durante uma penetração, você pode treinar a respiração. E a partir da respiração, você vai subir toda a sua energia, para você subir a energia do primeiro chakra até o último chakra e levar a sua sexualidade para o lugar mais espiritual, que é o nosso chakra coronário, tá? Super vai ficar gravada, tá? Sempre fica gravada, vocês podem ouvir de novo. Então, pra gente terminar, o que eu quero trazer para vocês? Foi muita coisa, muita informação. Esse mês vai ser um mês dedicado à nossa sexualidade. Nós vamos falar de sexualidade no idoso, nós vamos falar de vaginismo, nós vamos falar de crenças de que realmente a gente pode ser feliz no sexo, né? Ser feliz com a nossa sexualidade, porque sexualidade agora já pode pertencer. Para as nossas ancestrais, o sexo precisava ser escondido, o sexo precisava ser cheio de tabus, mas agora já é seguro que ele pertença, tá? Então, se vocês puderem, façam esses exercícios, né, de toque sutil, de meditação, de dança, de se olhar no espelho. Tudo isso vai criar uma palavra muito importante, que é do sexo, que é intimidade. Se eu tenho muita intimidade comigo, na hora que um homem chega, ele sabe o que é sagrado para mim. E aí eu consigo me abrir de uma forma igual desabrochar de uma flor, aos poucos, e esse homem sabe onde ele pode ocupar espaço. Por quê? Se eu abro demais, se eu abro rápido demais, eu posso inclusive me sentir invadida. Mas se eu sei qual é o meu lugar, eu vou saber também qual lugar eu vou dar para esse parceiro, tá bom? Desejo um lindo dia para vocês, uma sexta-feira deliciosa, que vocês sempre olhem para, né, a sexualidade de vocês, o amor de vocês, o desejo e o que realmente interessa e importa na vida de vocês. Um beijo!